Aqui. Hoje a gente vai falar sobre vozes verbais, tá? Tá na apostila de vocês, na página 336, é a aula 10. É um assunto bem curtinho, tá? E é o último assunto desse bimestre, tá? Então a prova vai ser a aula 8, 9 e a 10, tá? E as aulas que eu dei, né, aqui tem uma coisa que eu completei, que eu achei que a apostila estava meio vaga. Tá, então fica a 8, a 9 e a 10, tá? Prova sobre isso. Então, acabando aqui vozes verbais, a gente acaba a matéria de português desse segundo bimestre. Lá. Então, vozes verbais, tá? As vozes verbais são a forma como o verbo se apresenta na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica ou se ele recebe a ação. Elas são três tipos, né? Tem a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Na voz ativa, Na voz ativa, o sujeito é o agente da ação, tá? Eu tenho a frase assim, vi a professora. Eu pergunto assim, quem é que viu a professora? Eu, né? Então, o sujeito é eu. O sujeito é o agente, né? Ele pratica a ação, tá? Eu tenho o pronome, que é o eu, ele está oculto, né? Mas o pronome seria eu. E a voz passiva, o sujeito sofre a ação. A professora foi vista, tá? Então, veja que na primeira frase, quando eu falo vi a professora, que é o objeto, ele passa a ser o sujeito, que eu pergunto assim, quem é que foi visto? A professora, tá? Então, aqui ele sofre a ação. Aí eu tenho uma voz passiva. E a voz reflexiva, o sujeito, ele pratica e sofre a ação, né? Vi-me ao espelho, né? Ele pratica e sofre a ação. Então, por isso que já diz é reflexivo. A ação reflete sobre o sujeito. Ele pratica e a ação reflete sobre o sujeito. Agora vamos ver detalhado cada uma delas. A voz ativa ocorre quando o enunciado evidencia que o sujeito pratica a ação, né? Também chamado de sujeito agente. O sujeito agente, ele pratica a ação. Neste caso, o sujeito é aquele que executa de modo ativo a ação ocorrida no enunciado, portanto, o agente fica em evidência. O rapaz ouve a moça no rádio. Pergunta assim, quem é que ouve a moça no rádio? O rapaz. O rapaz pratica a ação, ele é o sujeito o agente. Ouve, né? Ouve a moça seria verbo, está na voz ativa e a continuação do verbo, da frase, né? Uma criança feriu seu filho na escola. Sujeito agente. Quem é que feriu? Uma criança. Verbo, feriu, verbo na voz passiva, e o restante da frase, a continuação da frase no predicado. As meninas lerão muitos livros. Quem é que lerão muitos livros? As meninas. Sujeito agente. Elas praticam a ação de lerem muitos livros, né? Lerão, verbo na voz ativa, né? O restante do predicado, o restante da frase, né? Continuação. O rapaz consolou o irmão. Quem é que consolou o irmão? Sujeito agente, pratica a ação. Ele está praticando a ação de consolar o irmão. Verbo na voz ativa, né? Consolou, e a continuação o irmão, a continuação do predicado. Então, a voz passiva pode ser passiva analítica e voz passiva sintética. A voz passiva analítica, eu tenho assim, o gato apanhou o rato. Quem apanhou o rato? Sujeito, o gato. Apanhou é o verbo, né? Eu digo apanhou quem? O rato é um verbo transitivo direto. Apanhou quem ou o que? O rato, objeto direto. A voz ativa. Veja que o gato está praticando a ação. Aqui é o sujeito, a gente que pratica a ação.
A voz passiva é uma construção em que o objeto direto passa a ocupar a função de sujeito. Então, aqui o rato é o objeto direto, tá? Ele vai passar, a voz passiva analítica, ele vai passar a ser o sujeito paciente, tá? O gato apanhou o rato, então o rato foi apanhado pelo gato, tá? Então, sujeito paciente, né? Aquele que está sofrendo a ação, né? Foi apanhado, auxiliar mais um particípio, por quem? Pelo gato, o agente da passiva. O fogo destruiu a casa, né? Eu tenho a voz ativa. A casa foi destruída pelo fogo, tá? Então, o fogo destruiu a casa. Quem é que destruiu a casa? O fogo, sujeito, destruiu, verbo transitivo direto, o que? A casa, objeto direto, né? Aí ele vai passar, objeto direto, passa a ser o sujeito paciente, aquele que sofre a ação. A casa foi destruída pelo fogo, sujeito paciente, foi destruída, né? O verbo auxiliar, né? Mais ao verbo no particípio, pelo fogo, que é o agente da passiva, tá? Quando a gente for transformar uma voz ativa em voz passiva, vocês vão ver que sempre vou ter uma preposição aqui, ó. Por fogo, né? Pelo fogo, por fogo. Fala assim, Mário pintou o muro. O muro foi pintado por Mário, né? Então, o agente da passiva sempre vai ter uma preposição aqui, né? O leão matou o caçador, a voz ativa. O caçador foi morto pelo leão. Então, o sujeito, leão, matou o caçador. Matou o verbo, o caçador, objeto direto. Então, o caçador passa a ser o sujeito paciente, aquele que sofre a ação, foi morto por quem? Pelo leão, que é o agente da passiva. A doença marcou a moça, voz ativa. A doença, sujeito, marcou, verbo transitivo, a moça, objeto, né? Passa a ser sujeito paciente, a moça foi marcada pela doença. Então, a moça, sujeito paciente, sofre ação, verbo auxiliar mais verbo no particípio, e agente da passiva pela doença. Em quase todos os casos, o sujeito é paciente, isto é, sofre, recebe ou desfruta uma ação. O núcleo da forma passiva é o verbo sempre no particípio, variável em número, né, singular e plural, e gênero masculino e feminino, ou seja, concordando com o sujeito. Ao observar o exemplo, é possível notar que a passiva é constituída de um verbo auxiliar, né, tá vendo? Sempre tem foi, né, que é o verbo ser, ser, foi, né, no presente e no passado, que acompanha o verbo no particípio. Aí nós temos a voz passiva sintética, né, ou pronominal. Como já disse, a gente vai ter sempre uma forma que a gente vai usar um pronomezinho aqui. E o pronome ser, né, formado pelo pronome ser, que tem a função apassivadora. Nesse tipo de construção, não há um verbo auxiliar. Por isso, alguns gramáticos a denominam como voz passiva sintética. Além disso, não existe o agente da passiva. Pinturas preciosas foram salvas no incêndio do museu. Sujeito paciente, pinturas preciosas. A voz passiva analítica, né, foram salvas. No incêndio do museu, o adjunto adverbial, né? Eu vou passar essa frase, tá, para uma passiva sintética. Pinturas preciosas salvaram-se no incêndio do museu. Aí eu tenho pinturas e sujeito paciente, salvaram-se, tá? Tá vendo que eu estou usando se aqui? E o restante continua mesmo, né? Adjunto adverbial. Então, salvaram-se vai ser a voz passiva pronominal ou a voz passiva sintética. Muito gado
é criado aqui. Sujeito paciente, né? Muito gado. É criado a voz passiva analítica, né? É criado, deve ser, mais particípio. E aqui o adjunto adverbial. Passando ele para a sintética, muito gado é criado, cria-se, voz passiva pronominal, muito gado, passa a ser o sujeito paciente, mais o adjunto adverbial. Diferença entre voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Observe, o culpado sempre é descoberto e descobre-se sempre o culpado. Tá. Como é possível perceber, esses dois enunciados encontram-se na voz passiva, ou seja, ambos apresentam o sujeito paciente, né, tanto a analítica quanto a sintética, que sofre ação. No entanto, nota também que a estrutura dos verbos é diferente nessas orações. Na frase 1, o culpado sempre é descoberto, né? Há a construção de voz passiva analítica. E na 2, ocorre uma voz passiva sintética. Olha a diferença. O culpado sempre é descoberto, descobre-se sempre o culpado. Né? Eu já tenho aqui o pronome se, né? Então, eu tenho uma passiva sintética, né? Pronominal. A voz passiva analítica, né? Resumindo, ela expressa uma locução verbal formada pelo verbo ser, mais um particípio passado do verbo principal. O gato foi retirado da árvore pelo bombeiro. Então, verbo ser mais particípio, né? E o restante do predicado. E a voz passiva sintética ou pronominal, formada pelo acréscimo do pronome pessoal ser, na função de partícula passivadora, né? E a forma verbal na terceira pessoa. Não se vê uma pessoa nessa sala, descobre-se sempre o culpado. Nota a presença do se, né? Sempre junto do verbo na construção da passiva sintética, tá? O se sempre junto do verbo, descobre-se, se vê, né? Pode ser antes ou depois do verbo. E por último, a gente tem a voz reflexiva. Então, na voz reflexiva, o sujeito, agente, objeto, paciente, eles coincidem. Isso significa que o sujeito faz uma ação, expressa pelo verbo, que ele mesmo sofre ou recebe, né? Então, como já diz a voz reflexiva, ele reflete, né, a ação sobre o sujeito. O prisioneiro se matou. O prisioneiro é o sujeito, agente, né? Se, pronome reflexivo, matou. Objeto paciente e o verbo matou, tá? Então, reflete-se sobre ele mesmo, né? O pronome se significa que o prisioneiro matou a si mesmo. É exatamente deste modo que a reflexiva é formada, juntando as formas ativas, os pronomes oblíquos, me, te, se, nos, vos e se. Tipo, ele feriu-se com a faca, né? Ele mesmo, né? Se feriu com a faca, feriu-se. Respectivamente, com o sentido de a mim mesmo, a ti mesmo, a si mesmo, né? A nós mesmos, a vós mesmos e a si mesmo. Né? Cortei-me com a faca, eu mesma me cortei, né? Ele cortou-se, né? Ele mesmo cortou-se. Tá? Então, os pronomes públicos são usados na voz reflexiva, tá? O me, te, se, nos, vos e se. Mas a voz reflexiva, ela não deve ser confundida com a voz ativa, formada por verbos que expressam sentimentos, como queixar-se, tá? Então, queixar-se, alegrar-se, zangar-se, tá? Então, não confundir uma voz reflexiva com a voz ativa nessas expressões que indicam sentimento, tá? Queixar-se, alegrar-se, zangar-se. Tanto é que não podemos dizer, por exemplo, zango-me a mim mesmo, né? Alegro-me eu a mim mesma, né? Queixar-se, queixar-me eu mesma. Né? Não posso queixar a mim mesma. Né? Muitas vezes pode haver ambiguidade, tá? Resolvida pelo contexto.
Ó, o operário feriu-se. Aqui eu tenho uma oração que ela pode ser interpretada com uma passiva pronominal. O operário foi ferido. O operário feriu-se. O operário foi ferido. É uma passiva pronominal. Ou com uma reflexiva. O operário feriu a si mesmo, né? Então, na primeira interpretação, ele foi ferido acidentalmente, e na segunda, ele feriu por vontade própria, ele mesmo. Tá? Então, é isso aí, tá? Essa aulinha é bem curta, e como eu falei, essa é a última aula o último assunto antes da prova, tá?